Crimes por motivos banais chocam capixabas. Em Cariacica, um frentista foi morto depois que a senha do cartão de um cliente apresentou problemas. Já em Domingos Martins, um jovem foi assassinado por causa de futebol. Reunião entre Ministério Público e Rodossol termina sem acordo. Os promotores querem a revisão do valor do pedágio. O caso Milena Gotardi, laudo grafotécnico confirma que carta foi realmente escrita por Milena. Nesse domingo, uma caminhada em Camburi chamou a atenção para a violência contra a mulher. Deputado Sérgio Vidigal é transferido para o hospital particular na Serra. Ele sofreu um acidente de carro em Minas Gerais. Mulher reage à agressão e mata marido a facadas em Cariacica. Ela chamou a polícia, mas foi liberada na delegacia por ter agido em legítima defesa. Caminhoneiro confessa que matou a esposa e jogou o corpo às margens de rodovia. Obras do Porto de Vitória são concluídas e o estado já pode receber embarcações maiores. O mutirão do Procon estadual, no primeiro dia foram, no total, mais de R$700 mil em desconto. E outubro de prevenção ao câncer de mama. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Quanto vale a vida do ser humano? Em Domingos Martins, um jovem foi morto a facadas depois de discutir por causa de futebol. Já em Cariacica, a vítima foi um frentista, assassinado friamente porque o cartão de um cliente não autorizou uma compra. 2 crimes por motivos banais que deixaram os capixabas indignados. Veja na reportagem de Mariana Rodrigues. Você é intolerante quando não respeita as leis de trânsito, quando toma o lugar do idoso no ônibus ou quando simplesmente começa uma discussão por um motivo banal. Hoje em dia as pessoas estão muito mais intolerantes, sem paciência com o próximo. A intolerância leva a punir desnecessário e até a matar, eu acho. E esse mal tem feito muitas vítimas. A mais recente foi José Rubens Dutra, de 52 anos. As investigações apontam que o frentista foi morto por um cliente. Sabe por quê? Por causa de uma compra no cartão que não teria sido autorizada. De tão embriagado que ele estava, ele errou a senha. E o meu tio foi falar com ele, ele falou que ele estava roubando ele. Ele começou a agredir ele, tentar bater nele, aí ele estava passando uma viatura, eles chamaram a viatura. Os policiais foram, conversaram com ele, mas viram que ele só estava embriagado e liberaram ele. Na hora que ele estava indo embora, ele falou que ia voltar para matar o meu tio e voltou e realmente matou. O estabelecimento fica no bairro Vila Capixaba, em Cariacica. As imagens mostram o criminoso segurando um galão de gasolina. Ele parece muito nervoso. Na hora de efetuar o pagamento, a senha do cartão não teria sido aprovada. O valor, R$18. Uma confusão começa. A polícia militar é acionada. Mesmo assim, o cliente aponta o dedo para o funcionário do posto, faz ameaças e vai embora. Momentos depois, ele volta. Vestido com roupas diferentes, vai em direção ao frentista, que está atendendo outra pessoa, e efetua vários disparos. 7 na cabeça da vítima. Veja que ele se aproxima pelas costas do funcionário e atira. Depois, guarda a arma e foge. Segundo a polícia, o homem suspeito de matar o frentista é cliente do posto há muito tempo. Ele foi preso no bairro Mucuri, em Cariacica. Estava na rua, na frente da casa da ex-mulher, bebendo para celebrar o aniversário. Inclusive, no momento em que os policiais chegaram, ele estava ao lado do bolo. A festa foi poucas horas depois do crime. Alex Delfim, de 39 anos, foi autuado por homicídio, porte ilegal de arma de fogo e encaminhado ao presídio. E esse não foi o único caso de morte por motivo banal no Espírito Santo no fim de semana. Em Domingos Martins, região serrana, um jovem foi assassinado após se envolver numa discussão por futebol.
Os autores do crime seriam pai e filho. O cenário hoje que o Brasil vive não é o dos melhores, né? Vivemos uma crise institucional forte, intolerância racial, intolerância de gênero, intolerância com relação a crime, né? Aquela velha frase, bandido bom é bandido morto. Esse tipo de depoimento, esse tipo de discurso é um discurso que tem uma certa aderência na população de modo geral e acaba incitando um discurso de ódio e de violência quase que legitimado. E para resolver esse paradoxo, pessoas não civilizadas em pleno século XXI, o caminho, na visão da socióloga, é falar sobre isso. Eu acho que tem mais eficácia um debate realmente qualificado sobre a questão da violência, da intolerância. Uma população que tem medo, né, e não fala sobre o medo, ela tende a repetir, né, na sua história episódios de violência. No caso do jovem morto em Domingos Martins, os assassinos foram detidos e já estão no presídio. O Ministério Público se reúne com a Rodossol para tentar chegar a um acordo sobre o valor do pedágio na terceira ponte. Para as promotoras, o valor deveria ser menor. A audiência de conciliação foi entre Ministério Público, Rodossol e Agência Reguladora. O objetivo foi chegar a um acordo sobre a cobrança do pedágio na terceira ponte. Segundo informações apuradas pelo Ministério Público, o cálculo da tarifa cobrada atualmente estaria errado. Após o deferimento da liminar, em 2013, foi estipulado um valor da tarifa da terceira ponte de 80 centavos e esse valor sofreu 2 reajustes. Após o primeiro reajuste, o Ministério Público se debruçou para entender que reajuste seria esse. E aí, diante disso, foi descoberto que no valor da tarifa não é computado os gastos e os ganhos que são auferidos com o pedágio da terceira ponte. Então, para se ter uma ideia, não se conta nem mesmo o fluxo de veículos. Então, nesse sentido, o Ministério Público, desde que descobriu o fato, no início do ano passado, em fevereiro de 2016, tem pedido para que seja feito um novo cálculo da tarifa de manutenção do pedágio da terceira ponte. Ainda de acordo com os levantamentos do MP, a taxa cobrada no pedágio seria usada não só para a manutenção como previsto, mas também para investimentos da concessionária. A liminar foi no sentido de que a tarifa refletisse exclusivamente o custo de manutenção da terceira ponte. Mas, na verdade, o que a gente descobriu é que existem rubricas que se referem a investimentos, como, por exemplo, reforma e modernização da terceira ponte, que não é manutenção, é investimento. A gente acredita que essas rubricas não devem ser inseridas no cálculo, porquanto a liminar diz que é somente o valor da manutenção que deve ser cobrado. O Tribunal de Contas do Estado também confirmou a existência de sobrepreço na tarifa do pedágio. É por isso que o Ministério Público está pedindo um novo cálculo do valor cobrado aqui na ponte e espera uma resposta favorável da Justiça. A nossa expectativa é que nossos pedidos sejam analisados e sejam deferidos no sentido de que seja feito um novo cálculo. Isso, na verdade, é o que esperam também os condutores que passam pela ponte todos os dias. Eu acho que precisa redução, sim, porque eu acho que não tem um cabimento a gente pagar um valor tão alto. Principalmente que a gente não vê nada a favor para quem paga pedágio, né? Seria ótimo a redução. De acordo com o Ministério Público, não teve acordo. A decisão agora é com a Justiça. Nós tentamos contato com o advogado da Rodossol, mas não conseguimos. O deputado federal Sérgio Vidigal já foi transferido para um hospital na Serra. Ele chegou de helicóptero no heliponto do Jaime Santos Neves. Depois foi levado para o Hospital Metropolitano. Vidigal sofreu um acidente de trânsito em Minas Gerais. A batida aconteceu na BR-262, na cidade de Martins Soares. O deputado seguia com um assessor para Brasília. Segundo os bombeiros, o impacto maior foi do lado do motorista, onde estava Sérgio Vidigal. Ele foi resgatado e reclamava de dores no ombro e no pescoço. O assessor recebeu alta ontem à noite. Como eu disse, o deputado está internado no Hospital Metropolitano, na Serra. Exames indicaram a ausência de lesões e o estado de saúde é estável. Discussão entre casal termina em agressão e morte. Depois de apanhar do companheiro, a mulher pegou uma faca e matou o homem.
O casal participava de um churrasco na carvoaria onde a vítima trabalhava, em Vista Linda, Cariacica. Por volta das 7 da noite, José Alexandrino Ivo, de 37 anos, chamou a mulher para irem embora. Foi aí que a confusão começou, porque ela teria se recusado e os dois brigaram. O casal estava na casa desta senhora, amiga dos dois. Ela acompanhou parte da confusão. Eles estavam bem, né? Eles tiraram fotos, os dois, durante o dia estavam bem. Mas depois vieram aqui em casa e aconteceu a confusão aqui em casa. É porque ele queria ir embora e ela não queria ir. Quando a briga parecia ter chegado ao fim, veio a reação da mulher que pegou a todos de surpresa. Eu estava com medo dele fazer alguma coisa com ela e ela lá dentro ela não podia fazer. Só que porém que ela pegou minha faca de cozinha. Primeira facada que ela deu nele, eu desci e não vi mais não. E quando chegou lá embaixo, que eu estava lá embaixo chamando os meninos para dar o socorro a ele, chegou gritando socorro. Os amigos, ao ver a situação do colega, colocaram sentado numa cadeira aqui no meio da pista para facilitar o atendimento do socorro do SAMU. Mas quando os socorristas chegaram até aqui, nada puderam fazer. José Alexandrino já tinha morrido. Os amigos que ainda estavam no churrasco tentaram ajudar, mas já era tarde. Enquanto José Alexandrino morria, a mulher dele e a enteada de 12 anos, que tudo assistiu, se entregavam aos policiais militares que vieram atender a ocorrência. Ela foi levada à DHPP e, após ser ouvida pelo delegado, liberada. Houve o entendimento que ela agiu em legítima defesa. Já a amiga que presenciou a cena está traumatizada pela violência que assistiu. Eu estou marcada com isso. Porque eu nunca vi um negócio desse na minha frente. Eu vejo pela televisão, mas na minha frente eu nunca vi. Nós procuramos conversar com a esposa da vítima, fomos até a casa dela, mas fomos também informados pela filha que ela não queria falar sobre o assunto. Ela só falou com o delegado que ela foi em legítima defesa, que ela foi vítima e disse assim para ele assim que ela não queria ter feito isso, que ela não é nenhuma assassina. Ela fez isso sem pensar que não ia acontecer dele morrer. A conclusão das obras do Porto de Vitória. Com isso, a expectativa é que o Espírito Santo receba novos investimentos. Com a conclusão das obras, o Porto de Vitória agora pode receber embarcações com até 70 mil toneladas. Isso é mais que o dobro do limite atual que está em vigor. Na prática, significa que o Estado deve atrair mais investimentos. O Porto, na verdade, é um meio, né? Nós oferecemos a capacidade. Eu costumo dizer que não é muito certo você dizer que o Porto traz o desenvolvimento, mas ele é imprescindível ao desenvolvimento. Então nós estamos aqui, estamos oferecendo a capacidade. E agora os empresários começam, sabendo dessa capacidade, a já negociar com navios maiores a frequentar o porto. A obra de dragagem e derrocagem, que é a retirada de rochas do canal de acesso, começou há 5 anos. No início de 2015, foi necessário paralisar as atividades, que só foram retomadas no primeiro semestre do ano passado. Foram gastos quase 120 milhões de reais para concluir o serviço. O caso de Vitória ele é complexo e é fácil observar pela geografia do canal de acesso de Vitória. Você tem montanha de um lado, montanha de outro. Não é difícil de se imaginar de que tem a montanha também no canal de acesso. Então a gente tem aqui não só a dragagem, que é a retirada por sucção de areia e material mais leve, mas tem a retirada de rochas, que é sempre mais complexo. Apesar da conclusão da obra, os navios de maior porte ainda não estão autorizados a navegar pela Baía de Vitória. É que a nova profundidade precisa ser aprovada pela Marinha. A previsão é de que isso aconteça até o mês que vem. A gente acredita que mais um mês, um pouco mais que isso, a gente já está com os resultados homologados, autorizando os navios maiores a entrar. Domingo de passeata pela paz e com pedido de justiça. Vestidas de branco, centenas de pessoas se reuniram na orla de Camburi para fazer uma caminhada em memória da médica Milena Gotardi. A polícia prendeu 6 pessoas envolvidas no assassinato, inclusive o marido da médica. Pacientes de Milena também estavam presentes. A investigação ainda não foi concluída. A Polícia Civil divulgou hoje que o laudo grafotécnico comprovou que foi Milena quem escreveu a carta no dia 5 de abril. O primeiro dia do mutirão do Procon estadual, em média, o desconto chegou a 60% do valor da dívida. O último mutirão de negociação do ano veio para dar uma aliviada nas preocupações nesta reta final de 2017. E aqueles que foram neste primeiro dia saíram com um sorriso no rosto do Centro Esportivo Jaime Navarro de Carvalho, em Bento Ferreira, Vitória. De 5.919 baixou bastante. Foi para quanto? Foi para 118. Rapaz, tudo isso então de desconto? É, tudo isso. E agora, dá para pagar?
Dá sim. As senhas foram distribuídas e aos poucos os devedores entravam. No final da tarde, perto das 5 horas, a maioria já tinha sido atendida. Neste primeiro dia de mutirão de negociação do Procon, foram cerca de 350 atendimentos. E as empresas mais procuradas foram a da Casa, a Excelsa e a Caixa Econômica Federal. Até agora, no final deste primeiro dia, os devedores conseguiram mais de R$700 mil em descontos. Lembrando que são 12 empresas participantes e os descontos têm chegado a uma média de 60% do valor da dívida original. É necessário que você esteja atrasado pelo menos 60 dias, sem tempo máximo de atraso. Também é necessário que você seja o titular da dívida. Nós não estamos atendendo o instrumento procuratório e lembrando que nos mutirões a gente não atende pessoa jurídica. Então, lembrando, para atendimento amanhã, as senhas já foram distribuídas. Para atendimento na quarta-feira, as senhas vão ser distribuídas nesta terça, amanhã, a partir de 2 da tarde. Vamos à previsão do tempo. Terça-feira com áreas de instabilidade em todo o Espírito Santo. Há previsão de pancadas de chuva com trovoadas a partir da tarde, na maior parte das regiões sul e serrana. Nas outras áreas, incluindo a Grande Vitória, aumento de nuvens ao longo do dia e chuva à noite. Na capital, mínima de 21 e máxima de 32 graus. O mês de outubro chegou e com ele as campanhas de prevenção ao câncer de mama. Sempre que pode, Raquel vem até o Convento da Penha para agradecer à padroeira do Espírito Santo. É que há 2 anos ela está curada de um câncer de mama. A irmã de Raquel morreu em 2010 por conta da doença. Após um exame de mamografia, Raquel descobriu que também tinha um tumor no seio. A gente pensa que a gente boazinha nunca vai acontecer com a gente, né? Então eu não pensava não que eu ia passar por isso não. Tive que retirar a mama, tive que fazer quimioterapia e fiquei careca. A cura veio no final de 2015. Foram muitas conversas ao pé do ouvido da padroeira. Eu fiz a promessa para Nossa Senhora, meus 5 anos de tratamento, o meu câncer não voltasse, aí eu ia cortar o meu cabelo careca, ia ficar careca de novo e ia doar para o pessoal que tem câncer. A Raquel está usando o rosa, já que é a cor do outubro. Junto com o novo mês, começa também a campanha de prevenção ao câncer de mama. Alguns pontos turísticos e prédios públicos da região metropolitana já abraçaram a campanha. No Espírito Santo, o Outubro Rosa é promovido pela Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer, a AFEC. O nosso objetivo é justamente o de sensibilizar as pessoas, né, para a importância da prevenção e da detecção precoce do câncer. Por quê? Que com isso nós vamos diminuir, reduzir muita dor. Em 2017, a campanha do Outubro Rosa será voltada principalmente para as mulheres mais jovens. É que no ano passado, em 2016, aqui no Hospital Santa Rita, quase 40% dos casos de câncer de mama diagnosticados foram em mulheres com idades entre 20 e 49 anos. A detecção precoce, ela é importantíssima. Quando você chega, né, com um câncer no início, você tem 100% de possibilidade de cura. Raquel venceu a doença, saiu da batalha mais forte, confiante, feliz. Você tem que viver cada dia, ser feliz, brincar, sorrir. Sorrir é muito bom, né? Envelhece, mas envelhece menos rápido quando você sorri, quando você é feliz. Chorar não faz bem. É isso aí. E a seguir, homem confessa que matou a esposa e logo depois seguiu para uma viagem de trabalho. A gente já volta. Caminhoneiro se entrega à polícia e confessa que matou a esposa a tiros. Maria Luciana Garcia, de 35 anos, foi assassinada na semana passada. O corpo dela foi jogado às margens de uma estrada na zona rural de Castelo. O marido, que não teve a identidade revelada, disse que matou a dona de casa depois que os dois tiveram uma discussão por causa de bens da família. Após o crime, o acusado jogou a arma no mato e seguiu para uma viagem de trabalho. Hoje pela manhã, ele prestou depoimento e foi liberado. O homem vai responder por feminicídio. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, com Ingrid Schwartz e Torino Marques. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite
e até amanhã.